No ar, o Papo Contexto, uma iniciativa Projeto Contexto, Gênero, Educação e Emancipação. Com realização da plataforma Educação Marco Zero, apoiado pelo Fundo Otto Permille Chiesa Valdez e cofinanciamento da União Europeia. Olá, ouvintes do Papo Contexto, tudo bem com vocês? Aqui chegamos com o episódio 4 do nosso podcast, onde debateremos o tema da justa divisão do trabalho doméstico. Essa é uma iniciativa do Projeto Contexto, Educação, Gênero e Emancipação, gerido pela plataforma Educação Marco Zero, com o apoio de fundos Otto Permille da Chiesa Valdez e cofinanciamento da União Europeia. Eu sou Rosângelo Marcelino e para contribuir com esse debate, temos a presença da professora Luzanira Martins, técnica da Secretaria de Educação do município de Tamboril, Pedro Neto, assentado da Reforma Agrária, comunicador popular e militante do MST, e Andréia Souza, zootecnista e técnica do ESPLAR. Iniciando o primeiro bloco, gostaria de chamar a atenção para o lugar que o trabalho doméstico ocupa em nossa sociedade, tanto em relação ao mundo do trabalho como na vida privada de todos nós. Historicamente, os serviços domésticos foram relegados às mulheres, que cumpriam essas funções como se fosse parte do seu papel social. Hoje, reconhecemos o trabalho doméstico enquanto ocupação profissional, sobretudo depois da lei que garantiu o direito das empregadas domésticas. A partir desse marco, iniciou-se uma tentativa de valorização deste trabalho, a busca por reconhecimento e a remuneração justa. Neste programa, gostaríamos de debater um pouco sobre o lugar que o trabalho doméstico ocupa em nossas vidas, tanto pessoais quanto profissionais. Considerando que esse é um tema que atravessa a vida das pessoas, né? Todo mundo precisa limpar a casa, varrer, preparar os alimentos. Então, queria saber de vocês se já pensaram sobre esse tema, a justa divisão do trabalho doméstico, e se entende que é um assunto importante para o debate. Com a palavra, Luzanira Martins. Rosângelo, atentamente, a sua fala, a sua pergunta sobre a justa divisão sobre o trabalho doméstico, a gente entende e reconhece a importância de estar fazendo essa discussão, tendo em vista que sempre o trabalho doméstico foi relegado às mulheres, que as mulheres é quem poderiam estar exercendo essa função dentro do seu lar, todos os trabalhos domésticos. E isso a gente precisa dar continuidade a essa discussão que ao longo dos anos da década a gente vem fazendo vários debates, da importância dessa divisão, da mulher fazer o trabalho doméstico, dividir essas tarefas na família, seja com o filho, com o companheiro, com o namorado, enfim. Ela precisa fazer essa divisão para que a mulher possa ter mais liberdade. Por exemplo, a mulher trabalha fora, então ela fica com uma dupla ou tripla jornada de trabalho, porque a gente compreende que quando a gente trabalha fora, quando chega em casa, ainda tem que fazer todo o trabalho doméstico. E isso é uma carga muito pesada, do trabalho fora de casa e no trabalho em casa, e sem contar que é um trabalho que não é visto como remuneração. A mulher trabalha e ela não tem uma remuneração salarial, por exemplo. E se a gente for contabilizar a nossa carga horária desse trabalho em casa, é 3 vezes maior do que o que a gente poderá até trabalhar fora, Então, assim, a gente precisa discutir com a sociedade esse importante debate, de estar fazendo essa discussão para conscientizar, os nossos jovens, a nossa população em si sobre esse trabalho. E esse debate precisa entrar em pauta em todos os cenários, seja na educação, seja na saúde, enfim, a gente precisa fazer um contexto da realidade de como se é o trabalho doméstico hoje, na nossa atualidade. Já tendo em vista vários avanços que já teve, As mulheres hoje que trabalham como domésticas já têm sua carteira assinada, já tem algo garantido. E isso foi garantido através de muita luta, de muita organização, que as mulheres tomaram coragem e
foram à frente, né? Mas ainda é pouco. A gente precisa discutir mais, a gente precisa debater mais e a gente precisa botar em prática, de fato, os debates que a gente tem feito no dia a dia. Obrigado, Luzanira, pela sua contribuição. Agora eu gostaria de passar a palavra para Andréia Souza, para ela também participar desse debate, contribuindo conosco com as suas reflexões. Olá, Rosângela, Luzanira, Pedro Neto e ouvintes do Papo Contexto. Entendemos que a divisão justa do trabalho doméstico é um assunto muito importante e está ligado à divisão de atribuições e tarefas voltadas à manutenção da vida. A atividade doméstica sempre foi um trabalho desvalorizado e invisível pela sociedade. Essa invisibilidade do trabalho doméstico é uma realidade que compromete a vida das mulheres, da cidade e do campo. A divisão injusta do trabalho é uma questão há muito tempo enfrentada. O trabalho doméstico e de cuidados deve ser valorizado, porque é um trabalho de manutenção da vida. O trabalho de cozinhar, de varrer, limpar a casa, cuidar das crianças e idosos, lavar a roupa, organizar o lixo e tantos outros. Cada pessoa da família pode assumir uma tarefa da casa, organizar suas próprias coisas. Ou seja, é necessário e justo que os afazeres domésticos sejam compartilhados com todos os membros da família. Caso contrário, isso se configura em mais uma violência sobre a mulher, não permitindo sua participação política nos espaços de decisão e submetendo-as a permanecer em espaços privados. A manutenção da casa é responsabilidade de todas e todos que vivem nela. Obrigado, Andréia. Agora nós gostaríamos de ouvir o Pedro Neto, né, saber se já pensou acerca desse tema, da justa divisão do trabalho doméstico, se entende que é um tema relevante para o debate. É com você, Pedro. Ok, compreendemos que é um tema de muita importância. Nos vários espaços que nós temos a nossa atuação militante, na construção dessa sociedade que acreditamos que precisamos construir o novo homem, a nova mulher, passa por esse debate e, por mais do que um debate, passa pela ação concreta dessa tarefa que é em casa, mas que é uma tarefa que ela traz esse sentido da mudança. Então, a divisão justa do trabalho doméstico, ele é muito importante nessa construção da sociedade igualitária e justa que defendemos. Obrigado, Pedro. É isso aí. Eu gostaria agora que vocês compartilhassem um pouco como o trabalho doméstico é visto na vida em comunidade, no seu ciclo social, na sua família. Você já presenciou, sofreu alguma forma de preconceito ou opressão sobre a realização desse trabalho? Eu, por exemplo, eu cresci numa família em que eu presenciava o meu pai fechando a porta da casa para varrer o ambiente, né? E eu ficava imaginando que era para que as pessoas que passassem na rua não vissem ele fazendo aquele trabalho. Acho que o meu pai não vai brigar comigo porque eu estou partilhando esse exemplo, mas eu compartilho para vocês algo mais real, né? E existe essa vergonha de fazer um homem fazer o trabalho doméstico. Aí eu passo já a palavra para Luzanira para ouvi-la sobre essas duas perguntas. A gente fala de uma forma assim, muito segura, com muito conhecimento próprio, porque eu vivenciei muito esse assunto. Quando meu pai dizia que varrer casa era coisa de mulher, fazer comida era coisa de mulher, naquele período eu não compreendia que ele tinha que fazer também. Então era só minha mãe e a gente que era mulher, era quem tomava conta das atividades de casa. E os homens, meus irmãos e meu pai, simplesmente, na hora do almoço, tinha um prato pronto na mão para almoçar e jantar da mesma forma. Naquela época, eu achava que aquilo era normal, que o homem ia trabalhar na roça e a mulher ficava em casa para quando ele chegar, tá tudo pronto e ela dá comida para ele. Só que, ao passar do tempo, que a gente começou a participar dos movimentos, a gente começou a estudar, a gente começou a ter um olhar diferenciado. A gente compreende
que essa divisão desse trabalho doméstico tem que ser dividido por igual, seja com o pai, com o filho, com todo mundo de casa, porque assim, é uma atividade que todo mundo tem direito de fazer. E eu trago o exemplo para minha família, para minha casa hoje. Eu tenho um filho, ele tem 26 anos, ele já é casado, mas ele chega na minha casa hoje, ele varre a casa, ele passa o pano, ele faz a comida, ele faz tudo. Na casa dele, ele também faz a mesma coisa, ele ajuda a cuidar do filho dele. Então, assim, hoje eu já vejo isso com muita tranquilidade e fico feliz porque eu ensinei para ele aquilo que meu pai viu diferente, né? Ele achava que era só nós, as mulheres, que tinham que fazer. E ao passar do tempo, quando eu comecei a criar os meus filhos, eu comecei a entender que não, cada um tinha que fazer a sua parte em casa, né? E aí, assim, hoje, na minha casa, essa divisão é feita com muita tranquilidade. O meu esposo, a gente vai para o trabalho, quando a gente está em casa sem alguém para ajudar, que está só a gente, quando a gente chega em casa, a gente se divide. Ele vai fazer o almoço, eu vou fazer uma outra coisa em casa. E o certo é que a gente, na hora de sentar na mesa para almoçar, ele tem ajudado também nessas atividades domésticas. E assim, hoje a gente vê isso com muita tranquilidade e a gente tenta, né, nesse meio, ensinar as outras pessoas que varrer casa, lavar louça, fazer o almoço, arrumar a cama, lavar o banheiro. É atividade também para os homens. Não muda nada, não diminui nada ser homem fazer o trabalho doméstico. Então, isso eu compreendo que é um reconhecimento e uma valorização da gente enquanto mulher, né? Que a gente está sendo mais valorizada. Sabemos ainda que precisa muito debate, que precisa muita conscientização, que ainda existe esse tabu muito grande de alguns homens que acham que o papel dele é chegar em casa, a comida está feita e ele pegar o prato prontinho na mão e comer. Mas que a gente já tenta ensinar para as pessoas que estão ao redor da gente que essa tarefa precisa ser diferenciada. Então, assim, é uma divisão que ela não é difícil de ser feita. Ela é mais difícil de ser compreendida. Por quê? Porque ainda existe um preconceito. A gente ainda escuta de pessoas, se vê o homem com a vassoura, varrendo, passando pano. Ali é um barriga branca, se ali é se veste mulher. Mas assim, isso já está diminuindo. O que é que a gente presencia mais? É essa valorização do homem ajudar a mulher no trabalho de casa. Então, assim, quando eu falo isso da minha casa, eu falo com muita tranquilidade. Porque hoje eu não me sinto mais tão atarefada como eu me sentia aqui há 10 anos atrás, por exemplo. Porque eu já consegui fazer com que tanto meu filho como o meu companheiro compreendesse dessa importância da gente dividir as atividades domésticas, para que isso se torne mais valorizada, né? Mesmo a gente vê o trabalho doméstico desvalorizado na questão salarial. Se a gente for somar a carga horária, quantas horas por dia eu trabalho em casa, né, nos afazeres domésticos? Quantas horas por dia eu trabalho fora, né, no meu emprego que sou remunerada? É um debate que a sociedade precisa fazer, precisa inserir, né, nesse contexto, nesse bate-papo do projeto Contexto, traz uma riqueza muito grande, né, para a nossa convivência, para o nosso semiárido, para a nossa educação. Então, assim, é uma coisa muito interessante que a gente precisa continuar debatendo. E acredito eu que não só na minha família, na minha casa, mas que, assim, grande parte das pessoas, eles já façam, né, também essa divisão desse trabalho doméstico. E a gente não se cansa, né? É na comunidade, é lá no assentamento, é no trabalho. A gente sempre está chamando o homem, a criança, para explicar como é que a gente deve estar se organizando para ajudar as nossas companheiras mulheres, para que elas não se tornem escravas do seu próprio lar. Obrigado, Luzanira. Agora eu gostaria de ouvir o Pedro Neto, como um militante, como um comunicador popular. Como é que é o trabalho doméstico aí no seu cotidiano, na comunidade, na sua vida, no seu ciclo familiar? Você já
Você divide as tarefas, Pedro? Você contribui com o trabalho doméstico em casa? Como é que é? Já sofreu alguma pressão? Ok, Rosângela, com certeza, assim, a gente sofre a pressão até porque, infelizmente, a sociedade que vivemos ainda ela é muito machista, né, preconceituosa e não compreende que temos os direitos e deveres, né, começando por casa, né, começando pelo o alimento que precisamos preparar, que deve ser compartilhado, a divisão de tarefa. Assim como também a roupa que vestimos, que precisa ser lavada, também tem que ser compartilhada. E nós, estou aí com 15 anos de militância política, né, na luta social, eu reafirmo para você e para todos os nossos amigos e amigos, companheiros e companheiras, que o ganho maior que eu posso dizer que tenho hoje é ter chegado a compreender a importância dessa divisão, né? Mesmo antes de ter uma companheira e ter uma família, né? Já uma segunda família, digamos assim, porque a primeira é lá da onde está o nosso pai, a nossa mãe, mas a gente chega a ter essa compreensão e hoje a gente divide, desde o lavar roupa, desde do fazer o nosso alimento, a gente está dividindo o cotidiano das tarefas, não só entre eu e minha companheira, mas também com os filhos que já vão crescendo já nessa dinâmica, né? E isso graças também a essa atuação política em um movimento social, né? No caso do MST, um movimento que a gente milita e que aprendemos isso na prática, nas lutas, nos encontros, né? De ter essa divisão de tarefa como chamamos e aprendemos, né? E isso é importante. Mas desde a nossa comunidade que a gente também vai trabalhando isso, mas ainda há os preconceitos, né? Quantas vezes eu estava lá no alpendre, varrendo o alpendre, ou mesmo passando pano, lavando, quando alguém passa e tem aquele olhar assim estranho, né? Mas com a prática, e a gente vai fazendo isso diariamente, as pessoas também já começam a perceber. Inclusive, esses tempos, o meu vizinho começou aí de lá da casa dele, ele disse: olha, rapaz, tu tem ensinado umas coisas aí pro pessoal, olha aqui o que eu tô fazendo agora. Tava ele também lá varrendo o alpendre da casa dele, né? Então a gente também essa prática ela é também uma prática pedagógica, educativa, quando você faz, né, demonstra na prática aquilo que a gente sonhamos para a nossa sociedade, para todos nós, que é ter uma sociedade justa, igualitária e fraterna. Então dizer que para nós isso já é prática, tanto no ciclo familiar, mas também no meio social no qual somos inseridos, no movimento social, da divisão de tarefa. E quando não há uma cobrança, que é uma cobrança também pedagógica, é uma cobrança também educativa, para que a gente possa realizar essa tarefa. Quantas vezes de encontros, determinados companheiros ficam para lavar as panelas lá da janta, do almoço, enfim, e acaba que por algum motivo às vezes esquece de lavar lá, e no outro dia está a panela lá esperando e vamos lá nós cobrar aquele companheiro para realizar aquela tarefa. Então são exemplos que faz com que a gente possa hoje ter, né, e volta a reafirmar que para mim, enquanto sujeito, né, militante, foi algo extraordinário compreender, né, chegar a essa compreensão da justa divisão de tarefas no nosso dia a dia, principalmente essas tarefas que são jogadas aí para as companheiras, né, historicamente são colocadas para elas como mais uma das formas de opressão, né, uma forma de dizer que a mulher para fazer somente aquelas tarefas e não incluir nas tarefas que são também direito delas, né, de acordo com aquelas que eles definem e escolher também como importante para a sua prática política, né, que é o que, inclusive, essa divisão ela também dá essa oportunidade, né, que as companheiras também participem de outros espaços também da discussão política. Obrigado, Pedro. Acho que o debate está muito rico. Luzanira, eu acho que a sua fala foi muito grandiosa, né? Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, né? E Andréia, nós sabemos da importância que tem a educação na construção de uma nova sociedade para mulheres e homens. Sabemos também que a educação não acontece só na escola, mas em muitos lugares da nossa vida, assim como o Pedro acaba de falar, como Luzanira acaba de compartilhar.
Eu queria saber, Andréia, se vocês aí do SPLA, como vocês têm trabalhado essa temática com os grupos de mulheres? Como vocês têm feito para que haja essa tomada de consciência, essa mudança de atitude e de comportamento com os grupos que vocês acompanham? As ações desenvolvidas pelo SPLA têm foco no gênero na perspectiva feminista e envolve o fortalecimento e incentivo à organização política de mulheres trabalhadoras rurais. Através do projeto Contexto, algumas ações vêm sendo desenvolvidas com foco em práticas de fortalecimento da educação para a convivência com o semiárido, nas comunidades, a favor de grupos organizados na defesa dos direitos das mulheres. Então, Rosângelo, o projeto Contexto, ele acompanha grupos populares de mulheres agricultoras de 20 municípios no semiárido. E essas agricultoras, elas estão organizadas em grupos. Esses grupos participam de formações sobre a temática do gênero, da divisão justa do trabalho doméstico, combate à violência contra a mulher, a incidência política, produção de alimentos saudáveis e a educação contextualizada, pautando o fortalecimento da ideia que o trabalho doméstico e de cuidado com a vida necessita ser encarado como uma responsabilidade de todos e de todas, de homens e de mulheres. E por isso é muito importante debater com a sociedade sobre a divisão das tarefas entre as pessoas que moram na mesma casa. E como que isso começa, né? É importante que se comece com a conversa com a família, né? Reunir a família, conversar sobre as tarefas da casa. Cada membro da família pode se responsabilizar por organizar e limpar suas próprias coisas. Que tal, por exemplo, cada membro da família organizar a sua própria cama, lavar os pratos que sujam, né? Ou assumir uma tarefa doméstica que mais gosta de fazer. Eu gosto de lavar roupa, o outro gosta de passar, o outro gosta de varrer. Então, o ideal é que, nessa conversa em família, cada um e cada uma possa participar e assumir tarefas que as pessoas gostem. E aí vai ficar tudo mais fácil, porque vai se trabalhar com mais prazer, com divisão de tarefa, né? As mulheres vão poder ter tempo para participar da política, vão ter tempo para estudar, vão ter tempo para passear, para comercializar seus produtos, para ficar mais tempo com a família, né? Tudo começa a partir de uma conversa com a família, de uma conversa na comunidade, de uma conversa na associação. E aí é muito importante que as mulheres participem de grupos e de ações junto com outras mulheres que possam fortalecer esse movimento pela divisão justa do trabalho doméstico. Conversando com outras mulheres, se organizando, essas mulheres têm transformado essa realidade e têm também transformado esse processo de incidência política e de auto-organização como uma estratégia de luta para que o trabalho doméstico seja justamente dividido por todos e todas e que esse trabalho de cuidado e o trabalho de casa não fique somente na responsabilidade das mulheres, né, como se o trabalho doméstico fosse uma coisa só de mulher. Então, é um trabalho de homens, de mulheres, de pessoas que podem dividir o tempo e contribuir para que as companheiras participem e vivam e tomem decisões coletivamente na sociedade. Obrigado, Andréia. Nós sabemos da importância que é debater esse tema, tanto na divisão do trabalho nas residências, para respeitar e diminuir aí a carga de trabalho das companheiras, tornar isso mais leve. Eu queria trazer um dado importante do IBGE, né, de 2020, que é das 6 milhões de trabalhadoras, apenas 1,76 milhão trabalha com a carteira assinada e as outras 4,78 milhões estão no campo da informalidade. Então, são as mensalistas sem carteira assinada, são as diaristas. Então, nós temos aí milhões de mulheres que estão trabalhando e sequer têm a inscrição no INSS. Esse é um dado muito importante, nós precisamos considerar que o debate deve ser feito, né? Mas, para finalizar o nosso podcast, eu queria fazer uma pergunta para a Luzanira, para Pedro Neto, de que forma podemos trabalhar a educação das crianças e de adolescentes para que o trabalho doméstico seja realizado por todas as pessoas da casa. Acho que vocês já deram pistas de como é o dia a dia de vocês
e se vocês têm alguma experiência de trabalho nesse sentido e queiram compartilhar conosco e com os nossos ouvintes. Rosângelo, a gente trabalha, né, aqui no município de Tamboril com a educação contextualizada. Nesse contexto, a gente procura inserir as temáticas que, de fato, ajude o professor a facilitar essas informações aos alunos. Mas a gente compreende também que, além de estar ajudando as crianças, os adolescentes a compreender, também precisa ser feito essa conversa com a família. Eu vou falar aqui só de um exemplo que aconteceu. A gente trabalhou uma temática de gênero. E aí, quando a gente, antes de dar início, né, a temática em si na sala de aula, cada escola chama a família para apresentar, né, aquela temática. E aí a gente pensou de uma forma bacana, bem organizada, como era que ia ser trabalhado aquele semestre, essa temática sobre gênero. E a gente sentou-se com gestores, com professores e fizemos toda uma programação de apresentação aos pais, para dar conhecimento o que é que os seus filhos iam estar estudando naquele semestre. E a gente se surpreendeu, de uma certa forma, ainda de ter alguns pais que bateram de frente com a gente, com os professores, com os gestores, que não concordavam que a escola trabalhasse daquela forma direcionada para os alunos a questão de gênero, né? A questão de falar de ser homem, de ser mulher, qual era o papel do homem e da mulher na sociedade. E muito menos essa divisão do trabalho em casa, porque em alguns pais ainda acham que a criança vai para a escola aprender a ler e aprender a escrever, e não inserir esse debate no currículo. E aí a gente teve muita dificuldade. Foi preciso a Secretaria de Educação voltar a essas escolas, conversar com os pais, explicar para que eles pudessem compreender da importância que tem da escola estar fazendo esse debate com as nossas crianças. Desde criança, para quando eles chegar adolescente, chegar adulto, eles passar a ter uma outra mentalidade, diferente daquela que meu pai, que o seu pai teve, né? Que foi um povo criado em uma época bem diferente. Então, assim, o quanto a educação, a gente se preocupa de fazer, né, esse debate, mesmo sem ser direcionado a uma temática específica, mas que a gente sempre tenta fazer essa junção dessa importância, dessa valorização do ser humano como pessoa, seja como homem, seja como uma mulher, seja como lésbica, enfim, um ser humano. Então, assim, quando a gente consegue tocar na pessoa essa importância de olhar para o outro, de ser mais justo, né? A gente compreende que a educação tem um papel fundamental para que a família também compreenda e ajude a este segmento a orientar os seus filhos. Porque, assim, a partir do momento que o meu filho tem uma orientação e eu, como mãe, estou ainda ajudando mais, contribuindo, essa criança, esse adolescente, ele vai se tornar um adulto diferenciado, né? Ele vai se tornar um adulto com um conceito bem diferente daquele homem machista, preconceituoso, daquela sociedade injusta. Eu acredito que a educação tem um papel primordial na vida dessas pessoas, desde a educação infantil até chegar na universidade. Mas também, se a família não fizer o seu papel de acompanhamento, de apoio, de orientação, de divisão justa desse trabalho em casa, tudo o que se fizer se vai abaixo, porque eu acredito nessa junção, nesse contexto de realidade que a gente vivencia, para que nós possamos ter pessoas, seres humanos, que possam ter um olhar diferenciado para a realidade da qual a gente vive hoje. Então, assim, eu acho que o nosso pontapé inicial é essas duas coisas junto, a família e a escola. Essa educação que faz a diferença. É um tema riquíssimo que a gente precisa continuar debatendo. A gente passa um dia, passa dois debatendo, e é um tema importante, é um tema bom, é uma coisa que a gente quer demais que as pessoas compreendam, porque, assim, eu acho que a partir do momento que o ser humano compreender o outro, essa divisão, essa igualdade, essa justiça,
nós vamos passar a viver um mundo diferente, com menos injustiça, com menos desigualdade, nós vamos ter uma educação de qualidade, nós vamos ter uma saúde, enfim, a gente vai ter um padrão de vida diferenciado. E eu lhe confesso uma coisa, que eu acredito muito que a gente ainda vai chegar lá um dia. Obrigado, Luzanira. E então, Pedro Neto, nós queríamos também ouvir você. O que é que você tem, algum relato de alguma experiência de trabalho que tem feito na comunidade e que tem deixado assim bons resultados, além desse exemplo que você acabou de nos falar de compartilhar o trabalho que já mudou o comportamento do seu vizinho. Mas se você tiver alguma outra atividade que vocês fazem aí como comunicador popular, poderia compartilhar conosco? Então, Rosângela, com certeza compreendemos que a educação ela é uma ferramenta importante para a transformação desta realidade, né? A transformação desta sociedade machista, preconceituosa, enfim, das mais diferentes preconceitos que ela tem. E a educação ela é muito importante nesse sentido, né? Transformar essa realidade e todas essas práticas nossas, as experiências, esta construção coletiva é importante e a educação tem essa ferramenta como algo muito importante. Compreendendo também a educação, seja a partir da escola, né, uma escola com uma educação que compreenda a nossa realidade, a família e o meio social, né? A comunidade tem um papel importante na educação política para compreender realmente o mundo que estamos vivendo e o que nós precisamos fazer para esse mundo se tornar melhor. E essa é um aspecto importante. E como experiência, nós temos no MST a ciranda infantil. A ciranda infantil é o primeiro contato das nossas crianças dos assentamentos e acampamentos, em que ela começa a perceber de que tem algo importante para aquela criança para já tendo contato, que é o respeito. O respeito à outra criança, é o compartilhar dos brinquedos, é o compartilhar, né, todas aquelas as atividades que são desenvolvidas na ciranda, e a partir daí a gente já vai criando esse sentimento de coletividade e compreendendo também o papel do outro na comunidade. Então a gente tem essa experiência desenvolvida da ciranda infantil, que tem ajudado e muito a gente compreender, né, e a respeitar, né, ao outro sujeito que precisa também ser compreendido, assim como nós gostamos de ser compreendidos. Muito interessante essa partilha de experiências, né, e de saberes. Andréia, eu queria saber se nessa trajetória de técnica do SPLA, no trabalho que você vem desenvolvendo com a equipe junto aos grupos de mulheres, que depoimentos, que experiências que você tem percebido junto aos grupos que tocou você e viu que é um resultado desse trabalho? Poderia compartilhar esses sinais aí de esperanças de que essa realidade pode ser transformada, pode ser mudada? Rosângelo, a gente tem, ao longo do trabalho, né, com grupos de mulheres, com formações, com estímulo à incidência política, pautando sempre o tema da divisão justa do trabalho doméstico, a gente tem percebido as mulheres cada vez mais fortalecendo a sua auto-organização em grupos. À medida que elas fortalecem a sua auto-organização em grupos, elas conseguem aprofundar esse diálogo que eu comentei outrora, né? Aprofundar o diálogo com a família, de forma que a tomada de consciência as fazem decidir politicamente e participar mais de espaços políticos, aprofundar o debate com a família nessa proposta de divisão justa do trabalho doméstico, participar de encontros, de viagens, conhecer equipamentos públicos, conhecer delegacia da mulher, conhecer o CRAS, o CRES. Então, ao longo do trabalho, a gente vem percebendo que as mulheres têm decidido em parceria com a família e resistido também e assumindo esses espaços políticos de decisão, de luta e de vida. Então, gente, chegamos ao final do nosso programa.
Quero agradecer imensamente a Luzanira Martins, Pedro Neto, Andréia Souza, pela partilha de experiência, pela partilha do conhecimento. Foi muito rico o nosso debate. Esse programa ele vai se somar com uma campanha que já vem sendo desenvolvida pela Justa Divisão do Trabalho, e tem toda uma rede de organizações que fazem essa campanha. Esse podcast vai ser para fortalecer também esta campanha. Queremos agradecer imensamente. O Projeto Contexto agradece a contribuição de vocês. Um abraço e até o próximo Papo Contexto. Você ouviu Papo Contexto, uma iniciativa do Projeto Contexto, Gênero, Educação e Emancipação. Realização Plataforma Educação Marco Zero. Apoio Fundo Otto Pelile, Chiesa Valdez. Cofinanciamento União Europeia.